Bom dia, irmãos. Eu vou ler aqui uma palavra. Hoje o pastor Del vai pregar sobre a graça, ou a bênção da graça. A idade chega e começa a dar manutenção. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus 20, do 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores à sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos o dia inteiro? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando o que tinha ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondeu, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é meu o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra que o Del vai pregar hoje é a bênção da graça, o chamado da graça. Obrigada. Obrigado, Estela. Sentem-se. Bom dia. Paz. Eu não sei vocês, mas eu ainda estou impactado pelo culto do domingo passado. Vocês estão ou não? O culto do domingo passado, nós já tivemos muitos cultos marcantes aqui no MAP, mas o do domingo passado foi especial. Ver nossas crianças, nossos kids, iniciando uma jornada de trabalho, de serviço, porque o que eles fizeram aqui foi trampo. E eu imagino que levou trampo em casa também, né? Então assim, passaram a semana trabalhando, se preparando, ensaiando. E isso é maravilhoso. E eu saí impactado com o culto, saí impactado com as palavras que o Tico usou aqui no final, inspirado pelo Espírito Santo. O Tico disse, se eu anotei: eu tenho o meu time. Foi isso, né, Tico? Você sentiu do Espírito. E terminou dizendo que é um privilégio fazer parte do reino. É um privilégio trabalhar para Deus, para Jesus e no reino. Tinha um louvor antigo, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Isso é da nossa época aí. E será que a gente trabalha mesmo, né? Essa é a grande lógica. E o Marcinho falou, e é verdade, esse louvor aqui que a gente cantou, tem muita gente que tem vergonha de cantar esse louvor aí. Eu sou um deles. Quando chega ali, é por ele que eu estou gastando os meus dias, eu falo, eu dou uma...
Será que eu estou perdendo tudo com amor e alegria ainda? Daí você fica cantando, mas está cantando, eles estavam cantando aqui a história do João Batista. Mas esse trabalho, e a vinha, e o gastar, e o fazer, e o impacto que a gente teve aqui com as nossas crianças, é normal isso acontecer, tá? É normal e é bênção isso. Por exemplo, você ouvir um louvor desse, e você se sentir meio envergonhado, isso é uma bênção. Porque significa que a nossa consciência ainda não está totalmente cauterizada. Porque a gente ainda é impactado com isso. Agostinho, por exemplo, né, Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, que uma pessoa que pensa e diz que é humilde, ou está pensando e refletindo sobre a humildade, não é. Porque se você já está refletindo... Mas ele fala assim, o simples fato de você pensar nisso, via de regra, é uma bênção. Porque quando uma pessoa tem a consciência totalmente cauterizada, essas coisas pouco importam. Então é bom quando a gente ainda tem essa consciência que é cheia do Espírito Santo, e ela fala, puxa, será que é verdade isso mesmo? Será que eu estou me portando desse jeito? Então eu separei aqui algumas coisas, né? Por exemplo, na nossa juventude, a época da nossa vida que a gente tem mais força, que a gente não tem dor, que a gente dorme pouco, acorda e tal, eu vejo os meninos, ficam lá em casa, eles dormem no sofá, cara, de um jeito. Eu falo, cara, se eu dormir naquele jeito no sofá, fico uma semana sem andar. E eles, qualquer jeito e tal, dá certo. Eu lembro da minha época, mano. Só que nessa época aí, o nosso pensamento é de encaixe. Será que a minha vida vai ter algum sentido? Será que eu vou fazer alguma coisa? Qual vai ser minha profissão? Mas qual é a minha vocação? Eu tenho algum chamado no reino? Eu vou trabalhar de alguma forma? Quando a gente já fica velho, e a gente já está mais adulto, as perguntas são outras. As perguntas já no final da vida, será que eu fiz direito? Será que eu só estou sobrevivendo ainda? E, invariavelmente, a gente ainda tem aqueles pensamentos que a gente vai no passado e fica, se eu tivesse tomado aquela decisão, será que a minha vida ia estar melhor do que está agora? Se lá naquele passado, ao invés de eu fazer aquilo, eu tivesse feito isso? Na velhice, e quando eu imagino que já estou chegando nessa fase, já começa a ficar mais velho, né? Você já tem, teu futuro é menor que o teu passado, daí você já começa... Você olha as crianças aqui e a pergunta é, será que eu posso ser útil ainda? E a gente falava aqui porque você vai cansando, o tempo vai passando, o Marcos hoje ele está meio adoentado, está acompanhando aí pela internet, né, Marcão? Deus te abençoe, está com uma gripe forte, mas a gente falou aqui do Marco que há 40 anos faz esse negócio de acordar cedo e ensaiar. Então, vai chegando o momento da tua fase, que você já vai ficando mais velho, que você vai pensando assim, acho que eu já dei, entendeu? Acho que já... Que bênção que as crianças estão chegando aí, porque assim você já fica pensando na sucessão, na aposentadoria, né? Agora tem uma outra galera que é pior, porque independente da idade, a pergunta que é, será que eu perdi tempo demais? Ou será que dá para eu fazer alguma coisa? E normalmente essas pessoas, elas carregam em si pecado, culpa, vergonha. Esse talvez seja o mais difícil, porque é aquele que não se acha digno de fazer alguma coisa. Não acha digno de vir aqui cantar, não se acha digno de pregar para as outras pessoas, porque ele não se acha um trabalhador digno. Ele fala assim, esse patrão aí não vai querer me ter, porque eu sou um traste. Então o lance do trabalho no reino, e é isso que a gente vai falar hoje, do trabalho da graça, né? Ela carrega alguns sentimentos. O primeiro, ao longo do tempo, somando todos esses que eu falei, é o medo que a gente tem de ser inútil. Porque quando você vai sendo confrontado com o trabalho, com o reino, com tanta gente fazendo tanta coisa, você lê Atos dos Apóstolos, né? Eu e o Tico, a gente estava falando ali, assim, a gente fica com vergonha. Assim, se você lê Atos dos Apóstolos, você fala assim, meu amigo, aquilo lá era uma vida dedicada, aqueles lá eram discípulos.
E aí você é chocado com esse medo de você ser inútil. Fala assim, jamais, sabe quando a meta é inatingível e você larga ela? Fala assim, não vai, para mim não vai rolar isso aí, então nem vou tentar. Então o chamado da graça e do trabalho no reino, ele carrega isso. Mas tem também a lógica do orgulho, talvez, né? De a gente achar do outro lado que fez muito e que Deus deve alguma coisa para a gente. E esse lado é perigosíssimo, porque a gente acorda, a gente está aqui desde que o mapa é mapa. Então, se eu não vigiar o meu coração, eu também fico achando que Deus me deve mais do que deve para quem não faz nada. Assim, não, mas eu posso chegar para o dono da vinha e falar assim, mas daí o senhor vai me tratar da mesma forma que tratou a rapaziada lá que não fazia nada, que não vinha nos ensaios, que não participava, que não ministrava, que quando está frio não veio na igreja? Aí o senhor está de brincadeira. Tem o outro lado que um é o medo de ser inútil e o outro é o orgulho de você se achar indispensável e o cara. E isso é tudo humano, tá, gente? Faz parte da nossa natureza caída. Você acha que eu não tenho esse sentimento? Tenho. E você acha que você não carrega esse sentimento? Carrega. Porque faz parte da nossa natureza caída. Nós carregamos o pecado dentro da gente e o inimigo, ele é perspicaz em fazer esse tipo de coisa. E Jesus nos conta essa parábola, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, para responder algumas coisas desses sentimentos que a gente tem. E essa é uma das parábolas que mais sofreram análises teológicas. Mas afinal ele está falando de pagamento, está falando de graça, é salvação, é trabalho, é vocação. Como a palavra de Deus inteira, mas essas parábolas de Jesus são maravilhosas, porque elas têm camadas de entendimento. Toda vez que você vai, você descobre um tesouro novo, algo que Deus deixou através de Jesus Cristo escrito, né? Então, eu queria te convidar a gente mergulhar hoje e meditar no chamado da graça. E a primeira coisa que acontece nessa parábola, e fica específico, é que a vinha é do Senhor da vinha. E hoje nós temos um grande problema instituído, porque as igrejas, elas têm quase como uma composição societária, né? Então você monta um CNPJ, e dependendo do jeito que a gente tratar isso aqui, a igreja pode ter dono. Isso acontece às vezes, né? Porque o cara fundou uma igreja, ele automaticamente fica dono da igreja. Mas essa vinha e o trabalho do reino não tem a ver com uma instituição religiosa. Tem a ver com o reino de Deus. Como a gente falou no domingo passado, da seara. E essa tem dono. E o dono é Jesus. Jesus começa assim, né? Como a Estela leu aqui. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E aqui é interessante que o reino de Deus, ele não começa com a gente indo. A maravilha do cristianismo e do evangelho é que nas religiões, quase todas elas, é o homem que vai e procura Deus. O cristianismo é contra toda essa lógica, porque ele conta a história de um Deus que vai ao encontro das pessoas. E ele vai com tanto amor, desprendimento e carinho, que a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória para fazer isso. Então Jesus abdica do trono, do poder, do tempo, porque ele era dono, senhor do tempo, da sua onisciência, presença, e ele vem até nós. Então, é um dono que vai atrás dos trabalhadores, não são os trabalhadores. Então o reino começa não com a gente procurando trabalho. Ele começa com o Senhor da vinha procurando trabalhadores, indo até o encontro. A iniciativa é dele e não nossa. Porque a vinha é dele e também não nossa. Então, quando a gente fala sobre trabalho no reino, a gente tem que entender que antes de qualquer serviço,
existe um Deus que chama você para o trabalho. Você não precisa se preocupar. Em algum momento você vai se sentir compungido e chamado a trabalhar na vinha. E o grande ponto aqui também é que a graça de Jesus, ela não encontra pessoas já produtivas e premia elas. Muito pelo contrário. A graça encontra pessoas ociosas e perdidas na praça e as convida para o trabalho. E aqui é bom a gente fazer uma separação. Porque a maior parte de nós, e eu tenho certeza que quase todos aqui, ninguém é ocioso. Isso aí não fala comigo não, Deus, porque você tem que conhecer. Eu acordo cedão, eu dou banho nas crianças, eu preparo o café, aí eu pego o busão, aí eu tenho um monte de coisa para fazer. Se você vê minha caixa de e-mail, meu WhatsApp, molecada, aí acorda cedo, vai para o trampo, depois tem, né? Fala, ô tio, tem faculdade de noite, daí eu vou, tem a faculdade, daí eu não sei o que e tal. Então eu não sou ocioso. Mas o trabalho que aqui Jesus está falando não é esse trabalho aí. Não é o nosso afazer diário. Ele está falando do nosso trabalho na vinha. Mais ou menos como continuidade do que eu falei no domingo passado sobre a seara. E aqui, a tendência é ociosidade. Então o dono da vinha vai até a praça e o que ele encontra? Preguiçoso. Ociosidade instalada. E ele convida esses trabalhadores ociosos. E é interessante uma coisa que eu sempre falo, que a maior parte das pessoas, ela se auto-engana na lógica do reino e desse trabalho aqui. Porque a maior parte das pessoas, isso é meio que uma regra geral, as pessoas vêm até a igreja, ou vêm até o Senhor da vinha, e elas querem que o Senhor da vinha, Deus, turbine a vida deles. Elas vêm até aqui e entregam para o Senhor, tipo assim, Senhor, aqui estão os meus dons e os meus talentos, e eu preciso que o Senhor turbine minha vida, turbine o meu negócio, turbine minha carreira, turbine minha família. Então as pessoas vêm na lógica de que, trabalhando todo santo dia por isso, com a ajuda de Deus, você turbina a tua vida. E a lógica da vinha é totalmente diferente. O chamado do Senhor da vinha é: venha, traga tudo que você tem, tuas ferramentas, teus dons e teus talentos, mas não é para você turbinar a tua vida, é para você turbinar a minha vinha. E isso muda tudo na perspectiva das pessoas, e dos cristãos e daqueles que são chamados e que vão trabalhar. Ao invés de você chegar e falar, Senhor, está aqui o meu negócio, turbina ele, você chega e fala, Senhor, está aqui o meu negócio, vamos turbinar a tua vinha, turbinar o teu reino, vamos trabalhar para o meu Senhor, vamos trabalhar lá. É totalmente diferente. Agora, o que a gente viu aqui, e é expressado na parábola, é que a grande maioria está ocioso nesse sentido. E se nós não cuidarmos, nós seremos a vida inteira extremamente ocupados com as nossas vidas e totalmente ociosos no que tange ao reino de Deus e à vinha do Senhor. A vinha pertence ao Senhor. O trabalho é dele, o reino é dele, o plano é dele. E o Tico falou que é um privilégio participar disso. O grande ponto é que, para a gente sair da ociosidade e ir para o nível do privilégio, você tem que aceitar o chamado. Você que está na praça e ocioso, ociosa, em algum momento você tem que escutar o chamado do Senhor da vinha, subir na caminhonetinha, né, porque assim é o pessoal no interior faz assim, vai lá na praça, tem a galera ociosa, vai com a caminhonete, sobe aí então, porque tem coisa para fazer. Você tem que subir na caminhonetinha do reino e ir para a vinha. E aí que as coisas começam. Agora olha só o retrato de você não aceitar isso. O retrato é você passar a vida inteira super ocupado com as suas coisas e o resto da vida ocioso numa praça, sem trabalhar para fazer alguma coisa para o reino e para a vinha.
E isso talvez seja a situação de 95% das pessoas. E ainda com a ideia de que o senhor da vinha está passando aí, vai dar uma turbinada na minha vida. E ele está louco para que você suba na caminhonetinha e vá trabalhar na vinha dele. E passa uma vez, passa 2 vezes. Outra coisa interessante, o senhor da vinha, ele chama em diferentes horas. E o que ele nos ensina aqui é que ninguém chega tarde demais para servir no reino. Olha o que a parábola diz. O dono da vinha, ele sai várias vezes. A primeira ele saiu de madrugadinha, 3ª hora, 6ª hora, 9ª hora, 1/10 hora, que é quase no fim do dia. Deus não chama todo mundo no mesmo horário. E é outra coisa que, enquanto Jesus não voltar, vai ter trampo na vinha. E ele vai continuar passando na praça quase todo santo dia e convidando pessoas para o trampo. E ele chama em diferentes ocasiões. A Bíblia diz assim, ele chamou Abraão quando já era velho. Então não tem muito essa desculpinha aí de, então eu já estou velho, que bom que as crianças estão chegando, daí eu posso dar uma sossegada. Migué. Porque Abraão já estava capenga já, velhão. E aí Deus chega para Abraão e fala assim, vamos começar o trampo, Abraão. Larga a galera aí, você vai para um outro lugar. Moisés começou no trampo dele quando ele tinha 80 anos, cara. Então não é desculpa ser velho. Também não é desculpa ser novo. Porque Samuel ouviu o chamado de Deus quando ainda era menino. Então quando a gente vê a Helena ministrando aqui, a gente fica maravilhado, sem dúvida nenhuma, mas para Deus, está trampando. Heleninha, dá teus pulos e trampe. Então a gente fica extasiado, nossa, uma criancinha, para Deus, sobe aí na caminhonetinha e bora que tem trampo para a criançada também. Davi foi chamado no ápice da juventude, forte, trampo. Davi tinha trampo. Davi era que nem a molecada aí hoje. Levantava cedo, ia para o trampo, ia para a faculdade, jogava futebol com os amigos, chegava 2 horas da manhã em casa, daí acordava. Era Davi. Davi era. E aí quando chega lá, o profeta, um monte de gente adulta, fala, não é nenhum desse aí, tem mais um, mas ele não fica em casa. Está sempre nos rolê. Davi estava nos rolê. Aí o profeta fala, não, traz esse aí do rolê. Aí veio o piazão, fala, é esse aí, sobe aí que vai ter trampo para você. Jeremias se achava jovem demais, Maria era uma adolescente, Pedro foi chamado no auge da sua vida empreendedora, empresa de pesca, estava planejamento estratégico para nova pescaria do ano que vem, já vai ter, vamos comprar mais barcos, vamos modernizar a nossa frota. Aí no auge da vida empreendedora de Pedro, passa o senhor Davi e fala assim, caminhonetinha, sobe aí, abandona esse negócio de pescaria, tem um outro tipo de pesca para você. Paulo foi chamado depois de ser inimigo, perseguição. O senhor da vinha, ele é tão maravilhoso que ele ainda contrata no concorrente. Porque Paulo era o maior perseguidor da igreja, ele falou assim, eu vou lá no concorrente e vou contratar esse cara. E contratou um, trilíngue, experiência em negócios internacionais, um currículo, estudou em Harvard, aos pés de Gamaliel, falou assim, Paulão, pula aí amigo, trampo para você. Ele chamou. Timóteo era novo e a galera desprezava ele. E aí Paulo diz o seguinte, Timóteo, não deixa a galera fazer pouco da tua mocidade. Porque na vinha do nosso mestre, todo mundo, em todo momento, em todo horário, tem trampo. Não deixe que a galera faça pouco da tua mocidade. Vá lá você, seja o exemplo e faça. É isso. Esse é o trabalho. E olha que louco.
até hoje a gente fala de um cidadão que foi usado para trampar no último minuto da vida dele. Tinha um ladrão do lado de Jesus, passou a vida inteira sem fazer nunca nada, nunca se preocupou. Mas naquele dia, o Senhor da vinha usou ele para trampar para o reino. Porque o testemunho dele antes de morrer, até hoje, leva pessoas para Jesus. Enquanto um não quis, o outro falou, dá tempo ainda. Será que dá tempo? Estou para morrer aqui. Dá tempo. Não é desculpa. Isso fala com todos nós. A parábola dos trabalhadores na vinha, ela deixa muito claro para a gente que o Senhor da vinha passa todo santo dia de manhã procurando pessoas ociosas para que venham para a vinha, se salvem e trabalhem. É o chamado da graça. E esse chamado é maravilhoso. E ele é mais maravilhoso ainda, porque ele não trata da justiça humana do mesmo jeito que a gente trata. Porque o trabalho para Jesus e na vinha, ele não segue a lógica meritocrática que a gente vê no mundo. Porque eu trabalho com trabalho, e eu sei que na vida profissional não tem essa pegada aí. Na vida profissional você tem que ter anos de experiência, não é assim que você chega e já vai sentando na janelinha. Você começa como estagiário. Se você for bem, você é efetivado como assistente júnior. Aí você vira assistente pleno, sênior. Aí se você se formou, você vira analista júnior, pleno e sênior. Aí o salário vai aumentando aos pouquinhos. Daí você se deu bem, estudou, se formou, vai afunilando. Quem sabe você vira supervisor. Aí supervisor júnior, pleno e sênior, e o tempo vai passando. Se você é fiel, né, dá uma bajulada no chefe, quem sabe, daí vira coordenador, olha só, que maravilha. Coordenador, vira gerente, vira diretor. O tempo vai passando, você vai trabalhando, demonstrando o seu mérito, o salário vai aumentando e é essa a realidade. Nada a ver com o trabalho na vinha. Porque o trabalho na vinha do nosso Senhor não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com mérito. Tem a ver com o fruto da graça. É isso que a gente viu aqui, a gente se emocionou com o testemunho da Dani aqui. Com a Larissa, que foi atrás da Daphne, e a Daphne veio, e daí a Dani chegou, e a Dani ministra, e é maravilhoso isso, e aí é que está o privilégio, que as pessoas não entendem. Porque eu podia, lembra? Eu posso chegar em algum dia no meu pagamento, e Deus chegar para mim e falar, tá aí, Del, teu denário. E daí chega a Helena lá, e ela vai ganhar um denário. E daí eu posso olhar e falar assim, mas daí, né? Tem alguma coisa errada nessa conta aí. O chamado da graça e do trabalho e do privilégio é o fato de você estar na vinha, se colocar a serviço desse mestre e entender que tudo o que acontece é obra da graça de Deus. E a gente se coloca, às vezes, a gente tenta trazer para o reino de Deus o que a gente aprendeu no mercado de trabalho, o que a gente aprendeu na regra meritocrática. É por isso que às vezes a gente fica bravo, porque a gente não teve oportunidade, ou porque um está fazendo mais que o outro. E o inimigo é cheio de nos colocar aqui, né? Porque o que aconteceu lá na parábola? O dono da vinha saiu chamando os trabalhadores, e ele fez um acerto de salário, e quando ele chegou e chamou o último, ele falou, vou te pagar conforme a minha justiça, vou ser justo. E ele primeiro pagou os que chegaram por último, e pagou uma graninha, um denário. E os outros que estavam desde o início do dia, olhando os pagamentos, falaram assim, cara, se essa galera que chegou agora vai receber esse tanto aí, imagine nós. Imagine nós. Se Deus vai ser
gracioso e misericordioso com a Helena aqui, imagine com o tio Marcos, que está há 40 anos acordando cedo e fazendo um ensaio. Aí o Marcos, seja quem for, pode chegar lá e falar assim, aí o senhor está de brincadeira. Estou eu aí acordando 40 anos para fazer, e o senhor vai... Pior do que isso, imaginou o ladrão na cruz, que trabalhou só. Falei assim, não, mas esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, o Senhor igualou eles a nós, que a gente suportou a fadiga e o calor do dia. Sabe qual que é o que passa no nosso coração? O nosso coração é o seguinte, eles trabalharam menos que a gente suportou muito mais que eles. Eles chegaram depois, nós merecemos mais. Esse é o coração humano quando fala de trampo, no ministério, na igreja, no chamado. E não tem jeito, o nosso pensamento é esse. E olha só, o que isso nos faz refletir? Que é possível ter pessoas que estão na vinha, mas têm um coração estranho à vinha. Que eles estão trabalhando aqui e esperando um pagamento por mérito. E o chamado da graça não tem a ver com mérito, tem a ver com o trabalhar de Deus na vinha dele e com o privilégio que está nisso. Olha só, é possível também trabalhar para Deus e se ressentir da própria graça de Deus. Porque o que o trabalhador da vinha falou assim, ele sondou o nosso coração, ele sondou o coração dos trabalhadores, ele falou assim, não é que você está questionando a minha justiça, você está questionando a minha bondade, a minha graça. É por isso que é inadmissível para alguns doutores da lei, que Deus opere em pessoas júnior. É por isso que para os doutores da lei, está atrás de meritocracia, eles querem o trabalho através da dedicação deles. Assim, não, Deus vai operar um grande milagre, porque eu trabalho nessa vinha há 40 anos. Aí não entra na cabeça deles que o dono da vinha não é você, que ele usa quem ele quer e que ele pega alguém recém-convertido e faz algo grandioso. A gente se ressente disso. É possível servir a Deus e murmurar internamente. É possível passar pelo calor e pela calma do dia e murmurar. Porque é isso que vai acontecendo quando a gente trampa muito. Se a gente não cuidar, a gente que está na lida há muitos anos, o que vem junto é murmuração. Esse povo não quer nada com nada. Esse povo não sei o quê, esse não faz. Olha eu, veja eu. Olha como eu acordo cedo, olha como eu me dedico, olha como. E aí você está murmurando. O que diz aqui nessa palavra para esses trabalhadores é que é possível a gente servir e trabalhar um monte e amar pouco a vinha. Porque no final das contas eu não amo a vinha, eu amo o que a vinha pode me dar. Eu estou esperando de Deus a mesma justiça dos homens. Eu estou esperando de Deus o mesmo mérito que os homens praticam todo santo dia. Essa parte aqui é um alerta para nós que já servimos há muito tempo. Porque a gente pode entrar na lógica orgulhosa, meritocrática, murmuradora, de achar que a gente faz muito. De que a gente merece mais. De que a gente suporta mais. E se a gente não cuidar, esse é um cansaço que azeda a alma. E eu falo, essa semana eu estava preparando a ministração e o Espírito Santo falava comigo, assim, ó, cuidado para você não ficar azedo. Porque quando a gente começa a ficar com essa pegada aqui, esse tipo de cansaço azeda a alma. Se eu sou o dono da vinha, era mais ou menos assim, se for para vir trampar desse jeito aí, nem venha. Pegue um atestado, então. Mas não apareça.
É quando o serviço deixa de ser gratidão e vira cobrança. Ou seja, a palavra do Tico aqui foi difícil, porque só é um privilégio quando você não espera nada em troca. Porque se você esperar alguma coisa em troca, não é mais privilégio. Você está na mesma lógica dos trabalhadores. Você está esperando a paga. Você está esperando que Deus vai vir e vai te pagar mais do que pagou para o ladrão. E o Senhor responde para essa galera, fala assim, ó, não entra nessa, eu não te fiz injustiça. E sabe por que ele diz que ele não fez injustiça? Porque nenhum de nós merecia o trabalho. É esse Deus que vai e que poderia, ele não precisa de trampo, gente. É o dono da vinha que não precisa de trabalhador. Já viu algum empresário assim? Eu não conheço assim. Os empresários, eles são loucos para demitir gente, porque quando demite gente, diminui o peso da folha de pagamento e o custo. Certo? Agora está vindo a inteligência artificial. É tudo o que o empresário quer. Vou botar os robôs para fazer, demito todo mundo, não tenho dor de cabeça e garanto minha margem de lucro. Esse senhor da vinha é totalmente o contrário. Ele não precisa da gente. E aí ele graciosamente vai e convida os ociosão lá, as ociosonas, e fala assim, ó, bora. E ainda paga. Aí ele fala, eu não fiz injustiça nenhuma para você, meu querido, porque você só está aí, existe, subsiste, porque eu te criei, porque eu fiz, o dom e o talento que está em você fui eu que dei, e se você, eu sempre lembro disso do meu pai, né? Quando eu comecei a trabalhar, o pai certa vez chegou para mim e falou o seguinte, falou assim, filho, você precisa trabalhar. Eu estava estudando de manhã e dormi na tarde, aí eu falei assim, precisa trabalhar. Aí ele chegou e falei, consegui um trabalho para você. Eu falei, sério, pai? Ele falou, sério, tinha 14 anos. Vai trabalhar lá no escritório do meu contador, já está tudo certo. Eu falei, puxa, que beleza. Ele falou, vai ter que estudar de noite então, né? Vai ter que acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, hein? Depois de algum tempo trabalhando lá no contador do pai, aprendi, meu primeiro emprego, eu descobri que quem pagava o meu salário era o pai. Ele dava o dinheiro para o contador, quem que ganhou nisso? O contador. Porque ele chegou lá e depois ele me contou, ele chegou no contador e falou assim, meu filho precisa trabalhar. Ele falou assim, senhor Deildo, não temos vaga. Ele falou, não preciso de vaga, só trabalho. Tem trabalho? Tem trabalho. Então coloca ele aí e eu pago. Esse senhor da vinha é mais ou menos isso, cara. O dinheiro dele, a vinha é dele e tal, e ele coloca, a gente ainda paga por dinheiro que ele não precisa. E a gente fica aqui se achando. Né? É maravilhoso isso. Deus não deve salvação para a gente, Deus não deve ministério, Deus não deve reconhecimento, Deus não deve vida sem dor, Deus não deve explicação, Ele não deve nada disso. Tudo que a gente tem é a graça. A palavra de Deus diz assim, Paulo explicando lá aos Coríntios, ó, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. A vinha, no final das contas, quem dá o crescimento é Deus. É o Espírito Santo que guia nossas palavras. Não é por mérito nosso. No testemunho da Dani, no louvor dos nossos meninos, na palavra de um idoso. É Deus operando tudo em todos. É o Espírito Santo agindo em pessoas que às vezes não tem nada para entregar, mas talvez esses sejam os melhores, sabe? Porque não tem senso de mérito. São chamados. E aí Deus tem que começar a nos livrar primeiro da preguiça espiritual. A ociosidade vem da preguiça espiritual. Nós somos extremamente produtivos, motivados, cheios de gás e turbina para cuidar das nossas vidas. Agora, quando a gente fala de trabalho espiritual, a gente é preguiçoso. E quando a gente trabalha, um pouquinho que trabalha, já vem o orgulho espiritual. E nós temos que cuidar muito com isso. A graça não elimina o trabalho. Sabe o que a graça elimina? A vanglória. A graça elimina o orgulho.
A graça elimina a vaidade. É maravilhoso ver Deus atuando com as pessoas. É maravilhoso quando as pessoas se colocam, tipo assim, eu vou deixar de ser ocioso. Eu vou trabalhar para Jesus. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou contar um testemunho que eu tive trabalhando no banco. Acho que já contei, talvez nem todos se lembrem, mas é bom a gente recordar. Eu trabalhava no banco e trabalhava com altos executivos. Um belo dia eu conheci um executivo que a gente começou a conversar. Ele, tá, você é cristão? Sou cristão. Tá. Você vai aonde? Tal. E ele é um cara, garbo e circunstância. O cara era rico mesmo. Tipo assim, executivo, pensa no executivo. Ele era mais, era top, secretária e tal. Aí a gente falou, onde você vai? Ele falou, cara, eu vou numa igreja. E ele falou o bairro. Eu não vou falar o bairro aqui para não criar problema. Porque o pessoal mora mal. Então não fica aí a dúvida para saber onde é que é aqui em Curitiba. E aí ele falou, não, eu vou numa igreja no bairro tal. Aí eu falei, não casa, sabe? Se você fala assim, tem alguma coisa errada. Assim, esse cara aí, onde é que é a igreja? Eu falei assim, não, é no bairro tal. E ele era um cara que tinha vindo trabalhar aqui em Curitiba. E aí, falei, sério? Ele falou, então deixa eu te contar a história. Eu sou recém-convertido. E eu me mudei para cá, e a nossa filha pequenininha tinha uma doença terrível. E eu contratei um senhor que fazia trabalho lá em casa. E ele ia todo dia, até o dia que ele viu o nosso sofrimento. E um dia ele perguntou para minha esposa se ele podia trazer os irmãos da igreja para orar para a filha. E ela falou, não sei. Ela disse que ficou assustada, esperou ele chegar do trampo e falou, olha, o senhorzinho fulano de tal pediu se ele podia trazer o pessoal da igreja para orar para a menina. E ele falou, larga a mão disso. Isso aí, a gente não precisa mais disso. Ele disse que pensou em demitir o cara. Mas ele era muito bom no trampo, fazia as coisas certinho e continuou lá. Passou um certo tempo, a menina foi piorando. E aí ele falou assim, senhora, desculpe, mas Deus está falando muito comigo. Será que a senhora não permite a gente trazer aqui os irmãos, as irmãs, para a gente orar para a sua filha? E ela ficou com aquilo no coração. O marido voltou para casa, ela falou de novo. O médico tinha desenganado a menina. E ele falou assim, agora está desenganada, vou fazer o que dá, pode falar para ele vir. Resumo da ópera, eles foram, oraram, a menina foi curada. No dia que eles foram lá, eles oraram e aquele casal aceitou Jesus. E ele falou, eu quero ir na sua igreja. E a igreja era uma igreja pequenininha num bairro distante de Curitiba, que ele falou, cara, foi duro de chegar lá. Meu carro raspou tudo embaixo. O carro que ele tinha não estava acostumado a andar naquelas ruas. E ele falou, e eu vou lá. Isso é uma pessoa que não é ociosa espiritualmente falando. Ele estava lá no trampo dele, fazendo as coisas, consertando a casa, pintando, fazendo eletricidade, pedreiro, sei lá o quê. Mas na hora que o senhor da vinha passou, falou, tem trampo aí. Ele foi lá e trabalhou. A graça elimina a vanglória. Tem consolos para nós aqui hoje. Tinha mais coisa para falar, eu vou terminar. Tem gente que acha que começou tarde. Eu vou dizer para você, nunca é tarde. Com quantos anos você está? Eu estou com 60, 70. Tem trampo, velho. E não tem desculpa de mimimi que já não sei. Porque agora a gente está vivendo num tempo que a galera vai para a igreja. Estou cansado, não quero mais nada. Já sofri demais. Só quero ficar aqui agora, sossegado. Não quero mais me envolver. E a vinha está rolando, tá? O trampo está acontecendo. Tem gente que se acha inútil. Não acredite nisso. Tudo que Deus precisa
para um trabalhador é um coração quebrantado e alguém desejoso de fazer alguma coisa. Não existe ninguém inútil no reino. E é maravilhoso porque todo mundo ganha o mesmo salário. Para Deus não tem essa navinha diferente. É todo mundo na mesma toada, para que ninguém se vanglorie. Para quem acha que fez pouco, você não tem ideia do que você pode fazer. Porque o nosso trabalho é sempre semear e plantar. Às vezes a gente pode cansar e ficar triste achando que não está tendo fruto. Às vezes você vai, você prega, você fala, você canta, você diz, você vive, aí você fala, mas não está adiantando nada. Não caia nessa. Porque a gente não sabe aonde as nossas sementes vão parar. Ontem eu estava fazendo uma palestra numa igreja, falando para empresários, e eu jamais esqueci de um testemunho de uma menina contando da mãe dela, que era passadeira e lavadeira de roupa, e que ela passava e lavava as roupas, e ela orava sobre as roupas antes de entregar para os clientes. E ela falava, Senhor, que quem usar essa roupa seja abençoado, que o teu espírito acompanhe. E ela contando que a mãe dela cobrava um pouquinho mais que as outras lavadeiras, e alguns clientes desistiam de lavar roupa com ela, e depois de um tempo voltavam, falando, senhora, fulana, não sei o que acontece, mas quando a senhora lava a roupa aqui, é melhor, tem alguma coisa na roupa, que produto que a senhora usa? E era um produto chamado oração, que não tem em lugar nenhum, intercessão sobre outras pessoas. Isso é trampo. Não há nada inútil, não há aquele pedido extra, aquela oração, aquela pessoa que convive com você, aquele convite para ir na igreja. Quantas pessoas a gente tem aqui, já passou pelo MAP, que vieram porque um amigo convidou. Pô, vamos lá na igreja, vamos num jantar, vamos num café, vamos num chá, vamos numa célula. Isso é trampo. E o último consolo e pedido. Se você cansou, que Deus te dê de novo coragem, graça e força, porque o trabalho na vinha continua. E para terminar, a gente não faz nada diferente do que Jesus já não fez. Porque no alto da sua glória e tudo mais, esse chamado veio primeiro para ele. O Senhor da vinha primeiro falou, filho, sobe aí que tem trampo. Você vai chegar cedo. O primeiro que começou esse trabalho foi Jesus. E o trampo foi difícil. O trampo foi muito difícil. Foi o herdeiro que virou escravo. O herdeiro do senhor da vinha se vestiu de escravo para trampar na vinha, para que a gente viesse aqui, de boa. Qualquer salário, qualquer denário nosso perde totalmente o valor quando a gente vê o que Jesus fez. E é por isso que toda ceia a gente vem e lembra isso. Até quando Jesus trampou? Até o momento que ele disse, está consumado. Adeildo, quando que eu tenho que começar a trabalhar? Hoje. Quando que eu tenho que começar a trabalhar para Jesus? Hoje. Se a Helena vier, se o José vier aqui e perguntar, Del, quando que eu tenho que começar a trabalhar? Hoje, José. E se o Marcão vier aqui de novo e falar assim, quando que eu tenho que parar? Eu vou falar assim, o dia que você estiver no leito de morte, você olha para Jesus e fala, está consumado. Aí, acabou. Até lá, o chamado é para todo mundo. E se você entendeu o que eu quis dizer aqui, eu queria que você saísse daqui hoje como eu estou saindo dessa mensagem. Com muita vergonha. Porque o Espírito de Deus nos constrange. Da próxima vez que a caminhonetinha passar, você pula na caçamba e fala, bora,
Bora trabalhar para Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar por você.